Bom, hoje eu vim gravar pra vocês o meu relato de parto. Aproveitar que a minha joia tá dormindo e vim contar pra vocês como que foi o processo. Tenho recebido muitas perguntas falando, né, pra eu contar como é que foi. Então eu vou contar. Mas antes eu quero ler um versículo da Bíblia junto com vocês, que foi um versículo que trouxe muita paz pro meu coração durante esse processo do parto, né? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Bom, vamos lá. Vou começar contando desde sexta-feira, que foi quando eu comecei o trabalho de parto. Na verdade, foi quando eu comecei a sentir as dores do parto. Na sexta-feira, eu tava com muita dor, tava sentindo muito incômodo, muita pressão. E eu entrei em contato com a enfermeira do meu médico, a Flávia. E eu falei, Flávia, eu tô com muita dor, minhas contrações estão vindo a cada 10 minutos e eu tô achando que eu vou descer pro sul da Flórida. Quem não sabe, eu morava, né, no sul da Flórida e aí nós nos mudamos pra Orlando e hoje eu moro em Orlando, só que o meu médico continuava sendo em Boynton Beach, que é lá no sul da Flórida. Então, são 3 horas e pouquinho de viagem daqui pra lá. E o meu maior medo era, né, ficar sentindo dor. Um momento, que eu já volto. Gente, tive que parar pra dar TT, mas agora tá tudo sob controle. Eu vou continuar contando pra vocês. Daí, na sexta-feira, falei com a Flávia, ela falou pra eu esperar as contrações aumentarem, ritmarem, pra eu poder descer pro sul da Flórida. Eu esperei. Quando foi no sábado de manhã, o Alan saiu pra resolver umas coisas. A noite de sexta pra sábado foi bem conturbada, assim. Eu senti bastante dor na minha lombar, sabe? Nas minhas costas, porque a minha contração era toda nas minhas costas. Vinha das costas pra frente, assim, pra barriga. E durante a madrugada, de sexta pra sábado, o Alan ficou fazendo massagem, apertando as minhas costas pra ajudar, né, a aliviar um pouco essa dor. E aí, no sábado de manhã, o Alan saiu pra resolver umas coisas na rua. Eu fiquei em casa e o Alan falou, amor, se você sentir muita dor, estiver passando mal, me liga que eu venho pra casa e a gente desce pro sul da Flórida. Eu falei, tá bom. Quando foi 1h da tarde, mais ou menos, as contrações começaram a aumentar e ritmar, assim, ficaram mais fortes e mais curtos o intervalo entre elas. E aí eu entrei em contato de novo com a Flávia. Falei, Flávia, eu acho que é a hora de eu descer, porque eu prefiro chegar com menos dilatação e não sofrer tanto do que acontecer alguma coisa na estrada, enfim, eu ter que parar no hospital. Que esse era o meu maior medo, né? Então, liguei pro Alan. Aí a Flávia falou, não, pode vir, pega suas coisas e vem pro hospital. Liguei pro Alan, o Alan veio pra casa. Aí eu já tava com tudo pronto. Mala maternidade, a minha mala, já tava tudo arrumado pra poder descer pro sul da Flórida. O Alan só tomou um banho e a gente foi. A gente saiu de casa por volta de 3 horas da tarde. Chegamos lá no sul da Flórida por volta de 6h30 da noite. Demos entrada no hospital, levamos o Anthony com a gente, né? O Anthony ficou na casa de um casal de amigo nosso. Que inclusive ele foi lá no hospital, esse amigo nosso foi lá no hospital buscar o Anthony. E eu dei entrada no hospital. Quando eu dei entrada no hospital, peguei uma equipe, gente, abençoada, só falando assim. A enfermeira que tava de plantão, extremamente grossa, sem vontade de trabalhar. Ela revirava o olho, assim, tipo, ela botava os aparelhos na minha barriga pra medir o batimento cardíaco do neném e ele não parava quieto. E aí toda hora ele se movia e aí não dava pra ouvir o batimento dele. E ela revirava o olho, ela falava,
esse neném não fica quieto, eu não vou conseguir, eu tenho que ficar vindo aqui toda hora arrumar esse negócio, essa cinta, pra ouvir o batimento cardíaco dele. Revirava o olho. Ela veio me fazer o toque, eu não aguentei de dor. Ela tentou 2 vezes, eu não consegui deixar, ela teve que chamar uma colega dela pra vir fazer o toque. E quem já fez toque sabe, gente, que é insuportável a dor, dói muito. Parecia que ela tava cavando um buraco dentro de mim. E não conseguiu, aí chamou uma outra enfermeira, a outra enfermeira veio, fez toque, falou que tava com 1,5 de dilatação. E aí ela veio, essa enfermeira super grossa, falou, olha, definitivamente você não está em trabalho de parto. Nós vamos fazer uns exames pra ver o que você tem, porque eu tava tossindo muito, né? Quem tá no meu Close Friends sabe que eu fiquei bem resfriada na semana que eu ganhei o neném. E ela falou que as minhas contrações, que as minhas dores eram de tosse, de eu estar tossindo por causa do resfriado e por isso que eu estava sentindo dor na barriga, que não era contração. E aí eu falei com ela, não, mas a minha dor é nas costas, é no quadril, na lombar, não é só na barriga. Eu sei diferenciar uma dor de tosse, de contração abdominal por causa da tosse e a dor que eu tô sentindo. É uma dor diferente, não é uma dor comum. Ela, não, definitivamente você não tá em trabalho de parto, você vai pra casa e você só volta pro hospital quando você não estiver aguentando falar nem andar. Aí você volta pro hospital. Falei, tá bom. Aí fizeram uns exames em mim, viram que eu tava desidratada. E aí eu fiquei em observação, fiquei no soro. Eu sei que eu saí do hospital já era meia-noite e pouca. Fomos pra casa de uma amiga minha, da Andressa. Dormimos lá, de sábado pra domingo. No domingo de manhã, eu e o Alan, a gente foi caminhar, próximo à praia. E eu lembro que eu sentia muita dor nessa caminhada, muita dor e muita pressão, era uma pressão muito forte. Lá embaixo, parecia que a qualquer momento a criança ia sair. De tanta pressão, era uma pressão muito forte. E a gente caminhando, a gente caminhou bastante, até acho que foi uns 40 minutos que a gente caminhou. Eu toda hora tinha que abaixar, ficar agachada e fazer assim, ó, esse movimento aqui, ó, com o quadril, abaixada, pra aliviar um pouco a dor, porque era muita dor no meu quadril, gente. Era muita dor de eu não ter posição. Fomos pra casa, tomei um banho, o Alan foi cortar cabelo, a gente foi almoçar. Almoçamos, e eu lembro também que durante o almoço tinha alguns momentos que as dores eram tão fortes que a lágrima escorria involuntariamente dos meus olhos. Eu chorava de dor. Tanto que a garçonete, a gente almoçou no Manolo, e a garçonete, ela falou, nossa, eu tô preocupada com você, porque você... Ela viu, né, que eu tava muito incomodada, com muita dor. E... Enfim. Mas eu botei na minha cabeça que eu só ia pro hospital quando eu não estivesse aguentando falar ou andar. Ponto. Então, eu estava decidida a não voltar pro hospital. Eu tinha consulta com meu médico na segunda-feira. Então, o planejamento era... Vamos ficar aqui hoje, que era o domingo. Amanhã eu vou no meu médico, consulto e a gente desce pra Orlando de novo. Não vamos ficar aqui a semana toda esperando as contrações aumentarem, porque eu tava lendo, eu li que de 1,5 de dilatação eu posso ficar até Deus sabe quanto, né? Quanto tempo. Poderia ficar uma semana ainda com 1 de dilatação, enfim. Então o planejamento era esse, da gente ir no médico na segunda-feira e ir pra casa. Aí no domingo à noite a gente foi na casa de uma amiga minha, saindo de lá a gente comprou esfirra, eu tava com muita vontade de comer esfirra e quibe, e a gente comprou esfirra e quibe e a gente comeu. E na hora de deitar, de domingo pra segunda, eu não tinha posição pra deitar. Eu virava de um lado, doía, o quadril doía, a barriga doía, tudo. Minha barriga muito dura, muita contração, muito dura, muito dura. Eu virava do outro, não conseguia dormir. Gente, foi assim, de domingo pra segunda,
Eu literalmente não dormi. Foi a madrugada inteira sem conseguir dormir, sem relaxar. E outra coisa, quando eu cheguei do Manolo, na sexta-feira, aqui em casa ainda, eu fui no banheiro e saiu uma gosma que parecia um catarro, que eu acredito que tenha sido o início do tampão, né, que começou a sair. Quando eu voltei do Manolo, no domingo, que eu fui no banheiro, saiu mais catarro, saiu mais tampão, mais muco, né? Que eu falo catarro porque a gente é igualzinho catarro. Saiu mais um muco, assim. E eu também fiquei com aquilo na cabeça. Falei, olha, o tampão já tá saindo, então tá perto. Se não for essa semana, não vai demorar mais uma semana pra ele nascer. E aí, eu fiquei muito inquieta de domingo pra segunda, não consegui dormir. Acho que eu levantava a cada 20 minutos pra ir no banheiro, fazer xixi. Ia no banheiro fazer xixi, sair 3 gotas de xixi, mas era uma pressão muito forte. Dava muita sensação de querer ir no banheiro, mas ia no banheiro e não saía nada. Saía 3 gotinhas assim de xixi. E eu muito inquieta, não consegui dormir, eu não consegui deixar o Alan dormir. E o Alan toda hora, amor, o que foi? Quer ir pro hospital? Não, não quero, só tô incomodada, só tô inquieta, vai passar. Quando foi 5 horas da manhã, eu sentei na cama. E eu comecei a chorar, eu orei, né, falei com Deus. Eu tive uma crise, gente, de ansiedade também. De sábado pra domingo, que eu já tava em casa, na casa dessa minha amiga, que eu chorei muito. E eu já tava falando com Deus, assim, e falando com o Alan que eu queria cesárea, que eu não queria mais sentir aquela dor. E que eu tava quase desistindo, e que eu ia pra cesárea. Porque eu tava quase desistindo do parto normal, porque eu tava com muita dor. E que se eu tava com 1,5 de dilatação e eu tava com aquela dor toda, imagina quando eu chegasse a 10 de dilatação, né? Eu não ia aguentar. E o Alan me confortou, consolou meu coração, falou que eu era forte, que eu ia conseguir, que eu não precisava me preocupar, porque Deus estava no controle de tudo, e que no tempo certo o Matthew ia nascer, que não precisava me preocupar. Meu marido foi, assim, um anjo. Ele me acolheu de um jeito que eu não tenho palavras. Só de lembrar, eu me emociono. Porque eu nunca me vi tão vulnerável. E ele me acolheu muito. Enfim. Daí voltando pro domingo. De domingo pra segunda, né? Era umas 5 da manhã da segunda-feira. Eu tava sentindo muita dor. E eu sentei na cama e eu comecei a orar. Eu comecei a falar com Deus. De novo, mas não foi a mesma crise de ansiedade que eu tinha tido no sábado, de sábado pra domingo. Foi realmente assim uma oração de alívio, de pedindo para Deus uma resposta das dores que eu tava sentindo, né? E aí eu fui levantar pra ir no banheiro. Quando eu levantei, gente, que eu botei a perna pra fora da cama, eu ouvi um tac, parecia um elástico. Sabe quando você puxa um elástico, que ele faz aquele barulho assim? Foi esse o barulho que eu ouvi. Foi tac. E quando eu olhei, aquela enxurrada de água, muita água descendo. Parecia que eu tinha feito xixi, assim, era muita água, muita água, muita água. E aí eu, Alan, baby, a bolsa estourou, e eu fiquei estatelada, assim, estagnada no lugar, eu não conseguia me mexer. Porque a sensação que eu tinha é que se eu me mexesse, ele ia sair pelas minhas pernas. E aquela água ser escorrendo, muita água. E o Alan, amor, vai pro banheiro, vai tomar um banho. Toma um banho quente pra você relaxar, calma. Não precisa ficar nervosa. E eu muito nervosa, e eu não conseguia me mexer.
E aí, com muito custo, eu consegui ir pro banheiro. Quando eu entrei no banheiro, saiu o resto do tampão. Aí veio, gente, um tampão desse tamanho, um muco desse tamanho, amarelo, assim, literalmente igual um catarro. Parecia que eu tinha escarrado, assim. Muito, 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 muito. Aí eu tomei um banho, botei uma camisola limpa, nova e botei um pad, né, tipo um absorvente e fomos pro hospital. Dei entrada no hospital. Não se olha, toma pepeta. E fomos pro hospital. Calma aí. Aí, dei entrada no hospital e já foi completamente diferente. A equipe que me recebeu foi maravilhosa, muito atenciosa. Não sei a nacionalidade da enfermeira, mas me parece que ela era indiana, porque o inglês bem enrolado e a aparência física, né? Parecia muito ser indiana. E ela, muito carinhosa, fez o toque em mim. Eu tava com 2 centímetros de dilatação ainda. Ou seja, eu não dilatei, a bolsa estourou sem eu ter muita dilatação. E aí ela me encaminhou, a gente fez todo o procedimento, né? Eu fiquei lá na triagem e tal. Me encaminharam pro quarto. Quando eu fui pro quarto, começamos o processo de indução, porque minha bolsa tinha estourado, eu só tava com 2 centímetros de dilatação. E a partir do momento que a bolsa estoura, eu dei entrada no hospital, acho que era 7 da manhã. A partir do momento que a bolsa estoura, a gente não tem muito tempo pra ter o bebê. E, gente, nós começamos o processo de indução com a prostaglandina, comprimido de prostaglandina. Quando foi umas 7 da noite, meu médico foi me ver. E aí meu médico falou, olha, a gente não evoluiu muito na dilatação, mas você tá liberada pra tomar a analgesia. Quando você quiser, você pode pedir analgesia, que a equipe vai te dar a analgesia. E a gente vai começar o processo de indução com ocitocina. Eu falei, tá bom. Nisso, colocou a ocitocina. E as contrações muito fortes aumentaram, eu sentindo muita dor. Todo aquele processo que todas as mamães sabem como é que é, né? De dor e tal. Quando foi 11 horas da noite, eu estava no meu limite. No meu limite de dor, no meu limite de cansaço físico e emocional. Eu tava já desde sexta-feira sem dormir bem, muito cansada, exausta, assim. Eu tava com o meu psicológico muito abalado. Eu não tava bem, assim, eu tava muito cansada, muito cansada. E aí eu falei, não, eu quero a analgesia. Chamaram a anestesista, ela veio, aplicou a analgesia. E aquele momento ali, gente, pra mim foi o melhor momento de todos. Eu relaxei, eu dormi, eu consegui descansar, porque eu tava muito cansada. Tanto que, quando foi 3 horas da manhã, que a enfermeira veio me olhar, veio ver quanto que eu tava de dilatação, eu acordei meio desnorteada, achando que já era de manhã, que já era 7 horas da manhã. E aí, a enfermeira veio, me acordou, eu agradeci, né, porque eu tava... Gente, foi a melhor noite da minha vida, assim, eu dormi numa paz, numa plenitude, simplesmente apaguei. E aí a enfermeira veio às 3 horas da manhã e falou assim, olha, nós não evoluímos na dilatação e nós temos até amanhã, 7 horas da manhã, pra tentar o parto normal. Caso a gente chegue até amanhã, 7 horas da manhã, e a gente não consiga evoluir,
a gente vai para uma cesárea. O doutor Ricardo já avisou, porque senão o bebê entra em sofrimento, porque já vai ter mais de 24 horas de bolsa estourada. E a gente precisa zelar pela saúde do neném. Me explicou como é que funcionava, né? Mas me deu um banho de água fria. Naquele momento ali que ela falou que eu teria até 7 da manhã, isso já era 3 e pouca da manhã. Pra evoluir, se eu não evoluísse, a gente ia pra uma cesárea. Meu mundo desabou. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste. E o Alan veio e me abraçou, a gente se emocionou junto. E eu falei com ele, amor, vamos fazer uma oração. Vamos orar, vamos entregar pra Deus. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece os desejos do meu coração. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E se não for da vontade dele que eu tenha um parto normal, que seja feita a vontade dele. E nós demos as mãos ali, nós fizemos a nossa oração, nós entregamos a nossa vida para Deus, entregamos a vida do Matthew para Deus. E eu só pedi para que Deus fizesse a vontade dele, porque a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. E na hora veio no meu coração esse versículo de Jeremias que eu li para vocês. Que os planos de Deus, eles são bons, eles são perfeitos. E Ele conhece o nosso futuro. E Ele tem planos pra gente de vida e não de morte. E eu fiquei com esse versículo no meu coração e eu fiquei em paz. Eu tive paz ali naquele momento. E na noite anterior, eu liguei pra Flávia, né? A Flávia me ligou, na verdade. E nós conversamos exatamente também sobre isso. Sobre os planos de Deus, sobre a vontade de Deus, que ela prevalece, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E que se fosse da vontade de Deus, da minha dilatação aumentar, meu quadro ia mudar, eu ia ter um parto normal, mas se não, nós íamos para cesárea. Enfim. Quando foi 5 horas da manhã, a enfermeira voltou para me olhar. Nisso, ela botou uma bola no meio das minhas pernas. Eu estava com analgesia, então eu já não estava sentindo mais nada. Não estava sentindo dor, não estava sentindo mais nada. Ela colocou umas bolas embaixo da minha perna para mudar de posição e tal. E aí, 5 da manhã, ela veio me olhar. E ela falou assim, mãezinha, você tá pronta pro parto normal. Suas contrações estão de 1 em 1 minuto. Só tem um problema. O Matthew não está encaixado. O Matthew não para de se mexer. Ele está com a bunda pra lateral. Tipo assim, o bebê tem que ficar aqui, né? Com a cabecinha aqui. A bundinha na barriga, com o rosto pra dentro. O Matthew estava lá na lateral. Ele estava de cabeça pra baixo, mas aqui, ó, na minha lateral. E ela vinha, ela ajeitava ele pro meio da barriga. Passava 2 minutos, ele se mexia e voltava pra cá. Ele não parava quieto. O sensor dos batimentos cardíacos dele ficavam fazendo aquele barulho de ruído, porque ele não ficava quieto, ele não encaixava. Ele se mexia absurdamente, ele não parava de mexer. Eu sentia ele me chutar aqui na costela. A gente, com a analgesia, a gente não sente as pernas, mas você consegue mexer os dedos dos pés, você consegue sentir a textura da pele. Então eu sentia ele, eu não sentia ele se movimentar, mas eu ouvia o barulho da faixa que controlava os batimentos dele. E eu sentia ele chutar a minha costela. Aqui em cima, né? Porque aqui não pega anestesia. Quando ela falou isso, eu falei, graças a Deus, eu vou ter um parto normal. Eu só preciso agora que ele fique quieto e que ele encaixe. Isso era 5 e pouca da manhã. Eu falei, então eu tenho mais 2 horas. E ela me movimentou de um lado, me movimentou pro outro, me virou. E nada.
toda hora ela vinha e me virava, porque como ele se mexia, a faixa do batimento cardíaco saía do lugar, então ela tinha que vir para recolocar a faixa no lugar. E aí, gente, quando foi 7h30 da manhã, o meu médico veio me ver. Quando o doutor Ricardo chegou, ele falou assim, Paula, eu como médico, acredito com toda a minha experiência que o método não vai encaixar mais. Ele tá muito agitado, ele não para de se mexer. Se a gente olhar aqui no computador, as contrações, o ritmo, o batimento cardíaco dele, o tanto que ele se mexe, ele não vai encaixar. Mas eu autorizo você ficar mais algumas horas para fazer ele encaixar. Nós já passamos de 24 horas de bolsa estourada. Isso a gente já tava com 26 horas, né, de bolsa estourada. Nós já passamos de 24 horas de bolsa estourada. Então eu vou ter que entrar com antibiótico para não dar nenhum tipo de infecção e não prejudicar a saúde dele, do neném, para ele não entrar em sofrimento. Porém, a gente pode esperar mais um pouco. Eu, como médico, não aconselho, mas você está muito perto. Você quer continuar? E, gente, ali naquele momento, eu não pensei em mais nada, eu não queria mais nada. Eu já tinha orado, eu já tinha falado com Deus, eu já tinha entregado nas mãos de Deus. E eu só queria ter o meu filho nos meus braços. Eu só queria que o Matthew nascesse. Eu só queria andar, eu só queria comer, porque eu tava desde 7 horas da manhã do dia anterior, sem comer, sem beber água, porque depois que você dá a entrada no hospital, você não pode. Eu tava muito cansada, o meu psicológico tava muito abalado, assim, eu tava exausta psicologicamente falando, eu já tinha orado, eu já tinha entregado pra Deus. E aí, quando o doutor Ricardo me perguntou isso, eu falei, não, doutor Ricardo, eu quero ir pra cesárea. Vamos pra cesárea. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais psicológico pra continuar. Eu não aguento mais. E o Alan me deu todo o apoio, porque a gente já tinha orado, a gente já tinha conversado. E eu falei, eu não quero mais. Eu quero ir pra cesárea. Porque eu não vou ficar mais tantas horas, não sei quantas horas aqui, esperando. Ele não quer sair assim, ele quer... Ele não quer vir de parto natural, então... A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vamos pra cesárea. E aí o doutor Ricardo me abraçou e falou, fica tranquila que você vai ter o parto mais lindo da sua vida, mesmo sendo uma cesárea. Daqui a pouco eu volto. O doutor Ricardo saiu e a gente ficou lá no quarto, conversando. E aí eu comecei a me maquiar, eu falei, eu não vou deixar isso me abalar. Eu até repostei, né, que a Flávia postou aí, eu falando que... Você achou que eu ia parir feia? Eu tentei o tempo todo descontrair e não ficar pensando sobre essa minha decisão. Fomos pra cesárea, entramos na sala de cirurgia por volta de 11h10 da manhã, 11h10 eu acho. E, gente, minha cesárea foi feita em 15 minutos. Foi muito rápido. E ali, na cesárea, antes, né, do procedimento,
eu entrei primeiro, né? O Alan ficou do lado de fora, porque eu entro, eles colocam a epidural, que é pra paralisar mesmo totalmente, né, o corpo. E o doutor Ricardo conversou comigo ali naquele momento, me explicou mais ou menos como que seria feita a cesariana, começou a me limpar, e ele segurou a minha mão, me abraçou, e ele falou assim, fica tranquila, eu não vou deixar você sofrer, não vou deixar você sentir dor, eu vou cuidar de você como se eu estivesse cuidando de uma das minhas filhas. E aquilo ali me tranquilizou, porque eu tava com muito medo. Eu sei que tem muitas mulheres que têm medo do parto normal. Eu tinha muito medo da cesárea. Era o meu maior medo. Eu me preparei muito para ter um parto normal. Eu me preparei fisicamente. Eu treinei a gravidez inteira, eu fiz fisioterapia, eu fiz exercício na bola. Eu me preparei muito para ter um parto normal. E não consegui, porque não foi a vontade de Deus. E eu tinha muito medo da cesárea. E o doutor Ricardo me acalmou. Ele foi um anjo, assim, que ele me acalmou. E aí, nisso, o Alan entrou na sala de cirurgia. E tudo aconteceu muito rápido. Foi 15 minutos. Foi muito rápido. O doutor Ricardo falou, Alan, filma. Eu tirando, o Alan filmou. Tirou foto dele saindo. E foi o dia mais mágico e mais incrível da minha vida. Mesmo tendo sido uma cesariana. Fomos pro quarto, fomos pra sala, né, de observação depois do parto. O médico fez todos os exames. Como ele ficou mais de 24 horas de bolsa estourada, no total foram 29 horas de trabalho de parto. Né, da hora que eu dei entrada no hospital até a hora da cesárea, foram 29 horas. Então ele teve que fazer alguns exames para ver como que tava o coração, como que tava o sangue. E ele fez todos esses exames e deu tudo certo, graças a Deus. Fomos pro quarto. Minha recuperação foi bem boa. Nós tiramos os pontos da cesárea com 3 dias. 3 dias o doutor Ricardo voltou no hospital para poder tirar o ponto, tanto que eu tive alta. Eu tive alta na quinta-feira, 2 dias depois. Ele nasceu na terça. Na quinta-feira eu tive alta. Só que como eu precisava tirar os pontos na cesárea, nós ficamos mais um dia no hospital. Porque nós pedimos, né, pra ficar mais um dia. Porque senão eu ia ter que ficar na casa de alguém. E aí, com recém-nascido, né, a gente não queria ficar na casa de ninguém. A gente falou, vamos ficar aqui no hospital mesmo. E aí, na sexta-feira, na quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, o doutor Ricardo foi lá no hospital, tirou os pontos. Minha cicatriz já tava fechadinha, perfeitinha. E nós tivemos alta e viemos pra casa. E estamos aí nessa jornada de aventura, né? Que Deus nos deu. E eu tô contando pra vocês, gente, essa foi a minha experiência, o meu relato. Não se comparem. Não desistam dos sonhos de vocês. Se você tem o sonho de ter um parto normal, continua com seu sonho, porque eu não consegui dessa vez, mas eu quero ter outros filhos. Não vou falar outro, porque eu quero outros. Nós queremos mais filhos. Então, quem sabe num próximo a gente consegue um parto normal. E com o doutor Ricardo, gente, eu teria 10 filhos, porque ele realmente é diferenciado, ele é maravilhoso. Então, não desistam dos sonhos de vocês, mas a minha experiência é que eu não estudei sobre o parto cesárea, eu só estudei sobre o parto normal.
Eu não me preparei para uma cesariana, eu tinha certeza absoluta que eu ia ter um parto normal. Eu não cogitava a possibilidade de ter uma cesárea. Eu não estudei sobre a cesárea. Então, a dica que eu te dou é estude sobre todas as vias de parto. Porque se acontecer uma intercorrência, se acontecer alguma coisa, o bebê não encaixar, você tiver que fazer uma cirurgia de emergência, você sabe o que está acontecendo. Até para o seu psicológico não ficar tão abalado. E é isso. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem saber sobre amamentação, também posso vir gravar um vídeo sobre amamentação. Graças a Deus eu tô conseguindo amamentar. Engraçado, né? Eu achava que eu não ia conseguir amamentar. Eu sempre achei que eu não ia dar leite, que eu não ia conseguir amamentar, que eu ia dar só fórmula. E tinha certeza do parto normal, e foi totalmente ao contrário, né? Eu tive uma cesariana e, em compensação, a amamentação tá sendo maravilhosa. Não tenho nada que falar sobre amamentação. Mas isso é papo para um outro vídeo, eu venho contar para vocês sobre a amamentação num próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.